Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é atendimento da Unimed de Maringá. Lembrando que a Unimed de Maringá atende um universo aproximado de 170 mil usuários para um grupo de 830 médicos e 500 funcionários. Dentre os muitos atendimentos que a Unimed de Maringá proporciona aos seus associados, hoje falaremos sobre treinamento funcional na atividade física, várias dicas sobre a amamentação e ainda o Dia Mundial do Diabetes. Também teremos a participação especial da psicóloga Michele Maimone sobre o bloco Saúde Mental e da oftalmologista doutora Aline Maimone, que nos irá falar sobre algumas dicas de oftalmologia. O programa Saúde hoje está apenas iniciando, em breve voltaremos. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta, atendimento da Unimed de Maringá. Eu gostaria de agradecer os nossos ilustres convidados que estão aqui presentes, aos quais eu gostaria de fazer a introdução falando sobre um breve currículo de cada um. Inicialmente, o educador físico Ronan de Oliveira. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá.
Especialização em Atividades Físicas e Saúde pela Universidade Estadual de Maringá. Especialização em Treinamento Personalizado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari. E educador físico na Medicina Preventiva da Unimed Regional de Maringá desde 2007. A enfermeira Débora Verrugia Florencio. Ela é enfermeira da Medicina Preventiva e da Unimed de Maringá. Especialista em Urgência e Emergência. Especialista em Enfermagem e coordenadora do curso para gestantes. Temos também a nutricionista Claudine Fila Rosanelli, que ela é graduada em Nutrição pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e especialização em Nutrição nos Ciclos da Vida, pela PUC. E também especialista em Educadora em Diabetes pela International Diabetes Federation. Trabalha na Unidade de Alimentação e Nutrição e Medicina Preventiva da Unimed de Maringá. Bom, quero agradecer a presença desses 3 ilustres convidados, até também a Unimed de Maringá por fornecer, né, aqui para prestar esses esclarecimentos sobre esse fator tão importante que é o atendimento da Unimed de Maringá. Nos aguarde, já já voltaremos. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031-6677. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema em pauta, atendimento da Unimed de Maringá. Bom, inicialmente vamos começar com a Claudine Rosanelli, que é nutricionista. Claudine, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos explorar então a turma da Unimed aqui de Maringá. Claudine, inicialmente, eu gostaria que você nos explicasse porque todos os 3 estão de azul. Pois é. Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, né, uma das comemorações são as sextas-feiras, né, utilizar o azul, né? Então, em alguns países, em alguns locais, até são iluminados de azul. Por exemplo, Cristo Redentor já foi iluminado de azul, né? É uma comemoração para a gente combater, né, o diabetes aí que a cada ano vem aumentando gradativamente o número de pacientes, né, portadores de diabetes. Não tem nada a ver com o Roberto Carlos, não, que gosta de azul, não, né? Não tem nada a ver. Bom, você poderia nos explicar o que é diabetes, que eu acho que é muito importante para os nossos amigos telespectadores, né? E quais são as restrições alimentares que o diabetes tem que ter em mente?
Ok. O diabetes, existem os mais conhecidos, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que descobre na adolescência, né? Então, descobre e desde pequeno tem que fazer o tratamento com medicamentos, né? E insulina. O tipo 2 descobre a partir dos 40 anos, né? Mas pode também ser antes dos 40, devido a má alimentação e a falta de exercícios físicos. Né? Então, isso daí, o organismo ele não consegue se adaptar e aí aparece o diabetes. Com relação às restrições alimentares do diabetes? O portador de diabetes tem que tomar bastante cuidado, principalmente quanto ao carboidrato, né? Que o carboidrato ele se torna 100% açúcar, né? Mas lá na medicina preventiva a gente tem um grupo, né? E nesse grupo a gente orienta os pacientes com diabetes que não é só o carboidrato que vira açúcar, né, mas também a proteína, 60%, né, das proteínas, por exemplo, a carne, vira açúcar, só que ela demora 4 horas para isso acontecer no organismo. E as gorduras também viram açúcar, 10% da gordura no organismo se transforma em açúcar. No caso, por exemplo, de doces, chocolates, sobremesas, existe alguma restrição com relação a isso? Sim, é a fonte de carboidrato, né? Então, tudo que é carboidrato se torna açúcar. O portador de diabetes já tem uma quantidade excessiva de açúcar no organismo, que não consegue, né, absorver, então fica lá na corrente sanguínea. Então, o ideal é evitar mesmo, né? Então, se tem a prática de exercícios físicos, né? Isso aí já vai fazer um bom controle, né? Mas o ideal é evitar mesmo. Bom, a gente sabe que é muito frequente existir, inclusive, os chamados produtos diet, né? No caso, eles são contraindicados, são liberados? O ideal é que sejam todos diet, né? O portador de diabetes, ele não pode comer açúcar, porque já tem, como a gente já comentou, já tem excesso no organismo. Então, os produtos diets, eles são feitos com adoçante. O adoçante, ele não se transforma em açúcar. No caso, existe algum grupo específico que ofereça atendimentos voltado aos diabéticos aqui pela Unimed de Maringá? E como é que ele funciona? Lá na medicina preventiva, nós temos grupos de diabetes, né, atenção ao diabetes, para qualquer estágio da doença, para pacientes, né, em fase adulto e também criança. Então, as vagas estão abertas para inscrições. Nesse caso, assim, quem que pode participar desses grupos? São os beneficiários Unimed Maringá. Então, obrigatoriamente tem que ser. É um serviço prestado aos usuários da Unimed, é claro, né? Nada mais lógico que o serviço ser dirigido aos usuários, né? E para fazer esse atendimento, como é que eles devem entrar em contato? Eles têm que fazer a ligação para o telefone 3227-2724. Então, através aí você faz um agendamento, então? Isso, só por telefone, né? Existem grupos, então, de atendimento, então? Os grupos, na realidade, os pacientes que participam desse programa, né, do diabetes, eles vão ser sempre nossos, né? Então, inicialmente, o programa são 10 encontros, né? Mas a cada 1 ano a gente entra em contato com o paciente para a gente fazer uma reavaliação, né, Débora? Eu e a enfermeira Débora que avaliamos o paciente para a gente sempre cuidar dele, né? Principalmente os exames de sangue que a gente precisa aí estar sempre de olho. Existe, no caso, algum tipo de treinamento especial, assim, algum ensinamento padronizado, assim, dirigido aos diabéticos aqui na Unimed Maringá? Por exemplo, no caso, tipo de ensinamentos, assim, padronizados, assim, com relação aos cuidados, é claro, que o paciente tem que ter com a sua doença, a atividade física, tudo. Existe algo escrito? Sim, tem uma cartilha, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes fazendo essas orientações, tanto alimentar, exercícios físicos, cuidados com o pé diabético, né? Geralmente existe alguma sabatina que vocês fazem, por exemplo, o paciente participa, né, desses grupos, é claro, né? Você dá a cartilha para o paciente. Só dar a cartilha para o paciente, eu acho que muitos pacientes provavelmente talvez não leiam a cartilha, né, Ronan? No caso, né? Não existe esse problema também, Débora?
Porque pode haver essa deficiência de alguns pacientes de ter afinidade com a leitura, né? Infelizmente, no nosso país nós temos aqueles bens esclarecidos, mas temos os que não são também, né? Então, nesse universo existem esses pacientes. Como é que vocês fazem? Nós trabalhamos nesses 10 encontros, não é aquele sistema de palestra, né? Nós trabalhamos com um mapa de conversação, que é um trabalho feito mundialmente, né? É um mapa onde os pacientes elaboram a melhor maneira deles controlarem o diabetes, né? Porque não adianta a gente só explicar e eles escutarem e não praticarem, né? Então, o mapa de conversação, a gente trabalha... Realmente é um mapa quase de 1 metro, onde são ilustrados os benefícios de uma alimentação saudável, do uso de medicamentos, da prática de exercícios físicos, né? E dos cuidados com o pé. Então, nesse mapa, dessa forma ilustrativa, eles conseguem um melhor esclarecimento para controlar o diabetes, né? Que esse controle é feito como, né? Alimentação saudável, exercícios físicos, o controle de exames de sangue, né? Principalmente o exame chamado hemoglobina glicada, tá? E os exames de ponta de dedo, que é o que o controle ideal. Seriam esses 4. Bom, tendo em vista esse conjunto, né, de medidas que vocês adotam para o paciente, né, quais são os resultados que vocês obtêm? O acompanhamento, no caso, vocês fazem, claro, né? Sim. E os resultados que acontecem através desse tipo de procedimento? Principalmente de exames de sangue, né? A redução de peso também é uma coisa que é importante que tenha, né? Que ele mantenha um peso dentro do saudável, porque a gente sabe que o excesso de gordura no organismo ele provoca outros problemas de saúde, né? Além do diabetes. Então, para controlar o diabetes é importante, nós controlamos a hemoglobina glicada, né, que é aquele exame que me fala, ele é o chamado dedo duro. Ele fala a média de 3 meses, a média da glicemia, né, que fica no organismo dele durante os 3 meses. Bom, e o paciente, é claro, tem que mudar a sua rotina, né? Porque para obedecer esse sistema tem que mudar a rotina, Tem né? que mudar. Tem que mudar, né? E eles obedecem fielmente? No início, o portador de diabetes ele tem aquela fase de negação, né? Ele não consegue fazer essa mudança. Mas com o passar do tempo, essa mudança de hábito, ela se torna, né, até um vício. Eles conseguem seguir adiante, né? Porque tem que seguir, porque a gente sabe que as consequências do diabetes são graves. Muito bem, agora a gente vai ter um bloco sobre oftalmologia, né, dicas, né, nessa área tão importante da medicina, com a oftalmologista doutora Aline Maimone. Aline, você poderia dar algumas dicas sobre conjuntivite? Conjuntivite é uma inflamação numa membrana que recobre a parte anterior do olho. A conjuntivite ela pode ser de vários tipos. Nós temos as conjuntivites infecciosas, que são as conjuntivites bacterianas causadas por uma bactéria que costuma ser associada com uma secreção, com uma secreção amarelada. E a conjuntivite viral, que seria causada por um vírus. Essas duas conjuntivites, elas são transmitidas através do contato físico, né? Se pega de uma pessoa para outra. Nós temos também a conjuntivite alérgica, que depende de cada pessoa ter alergia a determinado ou pólen ou ácaros, e também a conjuntivite química, causada por algum produto químico, como o cloro de uma piscina. Obrigado, Aline. Bom, nós voltaremos no próximo bloco contando sobre esse tema importante que é o atendimento da Unimed de Maringá. Nos aguarde, já voltaremos. Venha conhecer o ateliê E Costume e prestigiar as obras manuais da arte da cerâmica. Aprecie a arte do fogo, adquira aqui peças exclusivas em cerâmica artesanal e tecelagem manual para presentear com bom gosto e decorar sua casa. Esperamos sua visita. Oferecemos cursos de segunda e quinta, das 19 às 22 horas. Ou com horário agendado pelo telefone 9973-7384. Espaço E Costume. Valorize os ceramistas e artesãos que estão perto de você.
sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema em pauta, atendimento da Unimed Maringá. Bom, gostaríamos de conversar com a enfermeira Débora, né, a respeito dos cuidados com os pés, porque sabemos que o diabetes ele traz problemas na circulação, principalmente dos membros inferiores, né? Alguns casos, inclusive, chegam a ser amputados, né? Que é, aliás, uma das complicações do diabetes descompensado, né, Débora? O maior cuidado é para prevenir essa amputação. Então, para isso, existem vários cuidados que são simples, mas que no dia a dia a gente acaba passando desapercebido. Mas, na verdade, o pé precisa ser bem hidratado. E lembrando que toda vez que eu for hidratar os meus pés, eu preciso enxugar muito bem entre os dedos. Porque se eu não enxugo entre os dedos, aquela umidade com o pé dentro da meia, no sapato fechado, ele tende a abrir feridinhas, que são as famosas micoses, as dermatites que acontecem. Então, por isso que o pé precisa ser bem seco. Fora a hidratação, o pé precisa ser avaliado todo dia. Aí se é um idoso, uma pessoa que de repente não consiga ou que não enxergue muito bem, ele pode ter o cuidado de alguém da família para ajudar, pelo menos uma vez por dia. Quando lava os pés, precisa ser bem enxugado, então para isso é necessário uma toalha separada, porque a partir do momento que eu enxuguei o meu corpo e desço para os pés, a minha toalha já está molhada. Então eu tenho que ter esse cuidado de ter um paninho, uma toalhinha separada específico para os pés.
Eu mantendo ele bem enxutinho, eu analisando ele todos os dias, eu já cuido muito. Porque um machucadinho que eu faço é na minha unha. Por exemplo, o corte de unha, aquelas pessoas que cortam muito curtinha ou que cortam nas laterais. Não pode, porque isso facilita a abertura de uma ferida. Então, mantendo a unha cortadinha, rente, e passar lixa nas laterais, não acontece isso. Ou então uma unha muito comprida. Quanto mais comprida é essa unha, mais ela vai ficar roçando no calçado e corre o risco de descolar e fazer uma ferida. E a gente sabe que o paciente diabético é muito mais difícil pela viscosidade sanguínea, pelo acúmulo de açúcar que tem dentro do sangue, dificulta mais aquele processo do sangue descer até a ponta do dedão, até o pé e voltar. Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado com os membros inferiores, que são as pernas. Débora, uma coisa importante ressaltar com relação ao uso de meias, né? Deve-se evitar o uso de meias muito apertadas. Muito apertadas. Inclusive, existem meias especiais para os diabéticos, né? Isso, existem. Principalmente aquelas sem costura. Quanto menos costura tiver, melhor, porque não vai fazer aquela pressão na região do pé, né? Então, meia sem costura, calçado, o ideal é comprar no fim da tarde, porque é quando os pés já estão um pouco mais inchados. Se a gente compra no início da manhã, o pé não está inchado ainda, então você acaba comprando um número menor. Aí esse calçado você vai utilizar o dia inteiro. Então chegou no fim da tarde, quando retira o sapato, o pé de dentro do sapato, ele está bem marcado. Aí eu sei que esse sapato não é o adequado. Lembrar então para os nossos amigos diabéticos que existem meias especiais, elas são bem delicadas, não comprimem os pés. Algodão, não são de nylon. Não aliás, não é só para diabéticos que esse tipo de meia é recomendado, não, para qualquer tipo de pessoa, não é verdade? É verdade. Bom, agora vamos conversar com o Ronan, né, de Oliveira, né, que é o educador físico que é responsável por esse setor lá na Unimed Maringá. Com relação ao sedentarismo, né, ele é realmente prejudicial à saúde e pode causar alguma doença? Hoje, nós, estudiosos da área da saúde, consideramos o sedentarismo uma doença. Porque a falta de atividade física, né, a inatividade física, ela traz consigo diversos tipos de doenças. Né, são as chamadas doenças do comportamento. Por exemplo, uma pessoa que movimenta pouco o seu corpo, né, que tem pouca atividade física, ela vai ter baixos níveis aí de lubrificação nas suas articulações, então ela vai estar mais suscetível a desenvolver doenças articulares, ela vai ter um baixo nível de circulação nos seus membros, em especial nos membros inferiores, então ela vai estar mais suscetível a doenças circulatórias. Uma pessoa que movimenta pouco o seu corpo, ela também vai estar mais suscetível a doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão, vai ter os níveis de gordura aumentados no sangue por conta dessa baixo nível de movimento corporal e de atividade física, por gastar pouca energia. A pessoa vai estar também mais suscetível a ter um ganho de peso, né, por gastar menos. E normalmente, hoje, a forma como o mundo funciona, tudo nos leva a ter pouca atividade física. A gente tem controle nas mãos para tudo, né? A gente tem celulares com acesso à internet, as pessoas estão o tempo todo ali... uso do carro, né? No carro e tudo mais. Então, a nossa vida, né, a rotina do mundo já nos leva a ter pouca atividade física hoje. Então, o sedentarismo, ele já está sendo considerado aí uma doença, né? E ele pode levar a pessoa a desenvolver doenças muito mais graves aí, né? Agravos à saúde muito importantes. Como o Ronan acabou de enfatizar, a atividade física é fundamental para qualquer prevenção, né, de doenças e fundamentalmente, como nós estamos abordando aqui do diabético, né, para o diabetes é fundamental a atividade física. Eu gostaria que você enfatizasse aqui qual é a diferença entre o treinamento funcional e o treinamento tradicional. Quando a gente fala o termo treinamento funcional, o próprio nome ele já é quase que autoexplicativo, né? O treinamento funcional ele tenta treinar as funções corporais, melhorar, aprimorar. Funções corporais, eu digo, a capacidade da pessoa andar, subir escadas, se levantar de uma cadeira, se sentar e se levantar de um sanitário. Isso para uma pessoa jovem parece algo corriqueiro, né? Normal, não tem grande esforço. Mas para uma pessoa de idade mais avançada, com
por conta do próprio processo de envelhecimento, né, e da perda de massa muscular e de força, são tarefas simples, mas que tem grande dificuldade para que a pessoa execute. Então o treinamento funcional ele visa melhorar, aprimorar essas funções corporais. É sabido que o nosso organismo ele funciona de uma maneira como se ele fosse um poupador. Então o meu organismo ele procura poupar energia. Então ele vai apenas produzir aquilo que eu preciso para as atividades a que eu estou habituado. Então se o meu hábito é passar o dia todo sentado, só conversando, o máximo de esforço que eu faço é me levantar do sofá para sentar na cadeira da cozinha ou para sentar no banco do carro e dirigir, então o meu organismo ele vai ficar preparado para isso. Eu vou ter uma capacidade energética para desenvolver essas atividades e essas tarefas. O treinamento funcional ele visa preparar a pessoa com sobra para que ela possa executar tarefas corriqueiras do dia a dia sem se cansar. Se ela precisar caminhar 5 ou 6 quarteirões, que ela consiga caminhar com tranquilidade, né, com sobra, sem ter alterações de pressão, sem sentir dores nas pernas, dores articulares. Para que se a pessoa precise subir um lance de escadas, que ela consiga subir normalmente. Então o treinamento funcional ele procura simplesmente aprimorar essas funções corporais através de exercícios que usam uma sistemática que a gente chama de similaridade. Então são atividades e exercícios físicos ali que são similares a tarefas do dia a dia. E qual é a metodologia que você utiliza nesse tipo de treinamento funcional? Essa metodologia, ela, na verdade, são várias metodologias que a gente utiliza na medicina preventiva da Unimed. Uma direcionada para cada tipo de patologia. Então lá a gente tem grupos de idosos mais debilitados, idosos menos debilitados, idosos saudáveis, tem grupos de adultos jovens com diabetes, com hipertensão, com obesidade, crianças obesas, e para cada perfil de grupo a gente tem uma metodologia aplicada específica para essa patologia ou para o grupo de patologias. Então a gente procura ali aprimorar a força muscular dessas pessoas, a resistência muscular, a gente procura fazer bons trabalhos posturais, tentando melhorar a sua mobilidade, a sua flexibilidade, aprimorando também o seu condicionamento cardiovascular para que os níveis de pressão fiquem bem controladinhos, né, para que a circulação funcione e funcione bem aí em todo o organismo. E essa metodologia ela é baseada assim em atividades que têm relação com o dia a dia. Então, se o cara, no dia a dia dele, a gente faz uma avaliação prévia, né? E no dia a dia dele, a demanda energética dele é para caminhar ou para fazer as suas tarefas domésticas. Então, no treinamento dele, a gente vai adotar algumas atividades ali com o peso do próprio corpo, com alguns aportes, pesos, anilhas, halteres, com borrachas, com bolas, mas atividades que se assemelhem às suas tarefas do dia a dia. É claro, de repente eu pego uma pessoa, caminhar, uma coisa tão simples, né? Mas essa caminhada eu posso dividir ela em várias etapas, né? Tem ciclos da marcha, por exemplo. E nesses ciclos da marcha eu vou trabalhando o fortalecimento de cada grupinho muscular que está envolvido nessa tarefa simples que é o caminhar, o marchar, né? Bem rapidamente, o dia e o horário em que o indivíduo pode participar, por exemplo, dessas atividades? A medicina preventiva funciona de segunda a sexta. As atividades físicas dos grupos específicos aí dos patológicos, elas acontecem de segunda a quinta. O nosso primeiro horário é às 7h30 da manhã e o nosso último horário termina às 9h30 da noite. E na sexta-feira a gente tem algumas aulas especiais ali para os participantes desses grupos aí regulares, né, dos patológicos. E o telefone para contato tem o mesmo, né? Isso, é o mesmo, é o 3227-2724. Muito bem, agora nós teremos a participação especial da psicóloga Michele Maimone, que no bloco Saúde Mental. Michele, existe alguma idade mínima para levar a criança ao psicólogo? Olá, Dr. Nelson Maimone, é um prazer estar aqui novamente no programa Saúde Hoje, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bem, não existe, na verdade, uma idade mínima para a criança ir à psicoterapia. O que a gente entende é que a criança tem que ter capacidade de comunicação. Às vezes, com 1 ano e meio,
2 anos e meio, a criança consegue falar e se comunicar adequadamente e ela pode ir até um psicólogo. O que eu penso é que é importante os pais irem junto com a criança, especialmente uma criança pequena. Então, quando se trata de uma criança maiorzinha, 5, 6, 7 anos, ela já tem sim capacidade de verbalização, consegue se expressar e ela até pode ir a uma psicoterapia por si só, né? Mesmo que os pais acompanhem e tal, mas ela consegue ficar numa sessão. Mas uma criança bem pequenininha, ela tem que ser acompanhada pelos pais. A criança, quando ela não consegue falar ainda, não é indicado que ela seja levada ao psicólogo. Nesses casos, os pais sim é que devem fazer um aconselhamento. Na minha opinião, sempre que se trata de crianças, eu acho que o tratamento funciona muito melhor quando os pais participam. Então, se os pais estiverem juntos no tratamento da criança, de qualquer idade, com certeza o tratamento vai funcionar muito melhor. Obrigado, Michele, pela participação. Muito bem, nós voltaremos no próximo bloco com esse tema tão importante que é o atendimento da Unimed de Maringá. Nos aguarde, já voltaremos. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031-6677. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho.
Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Bom, estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema em pauta, atendimento da Unimed Maringá. Bom, agora vamos conversar com a enfermeira Débora Florencio. Eu gostaria inicialmente de que você nos falasse a respeito dos cuidados que a mãe deve ter na fase de pré-amamentação. Sim, é um momento muito importante porque as mães de primeira viagem principalmente escutam muita coisa antiga das avós, das mães, né? E o maior cuidado, o maior medo, o receio que elas têm, nos procuram é para saber se ainda utiliza aquela esponja vegetal no mamilo, que é no bico do peito, se ela precisa tomar banho de sol ou não. Então, esses são todos os esclarecimentos que nós passamos para elas. Que, na verdade, se ela tomar, por exemplo, 10 minutos de sol por dia a partir do 7º mês, é o suficiente. Hoje em dia não se passa mais esponja, porque ela agride o mamilo e ela faz com que aconteça uma infecção. Então, ao invés de eu ajudar, eu vou estar atrapalhando no momento da amamentação. Então, muitas vezes essa criança, no momento de ser amamentada, a mãe vai estar com uma fissura, com um machucadinho no mamilo. Então, é aí que ela não consegue. O cuidado é manter sempre hidratado, nunca o mamilo, sempre só a mama, e não realizar mais o banho com a esponja vegetal. Bom, isso é fundamental, então. Isso é fundamental, não utilizar de jeito nenhum esponja vegetal, que antigamente era muito utilizada, né? Débora, quais são as dificuldades mais comuns que as mães enfrentam no período de amamentação? Quais seriam as vantagens também? Isso é importante, né? Nós já sabemos disso, mas as vantagens do aleitamento materno. Então, iniciando pelas vantagens para a mãe. Então, a partir do momento que a mãe teve esse bebê, ela iniciando a amamentação, com a liberação do hormônio ocitocina, vai fazer com que o útero diminua mais rápido, com que ele volte ao seu tamanho original mais rápido. E com isso diminui também o sangramento, né? Então isso ajuda bastante a mãe. Com a liberação desses hormônios, previne a depressão pós-parto. Então por isso que é muito importante a amamentação. E os cuidados que ela deve ter, o principal problema que acontece é a fissura de mamilo. É a rachadura no mamilo. Então isso acontece porque ou ela utilizou aquela esponja vegetal, que hoje em dia não utiliza mais, ou a criança não está fazendo a pega correta. Então aí existe a técnica da pega correta para auxiliar essa mãe, a esse bebê, saber abocanhar e não deixar que aconteça essa fissura. Débora, no caso, eu gostaria de enfatizar qual que são as vantagens do aleitamento materno, né? O que ele contribui para que o feto, ele tenha só uma alimentação ou ele tem alguma proteção extra? As vantagens para a criança principalmente contra a infecção. Não existe nenhuma lata, nenhum saquinho, nada que faça essa proteção de imunidade. Então, por exemplo, a mãe, ela pegou um resfriado, aí ela vai ser imunizada contra esse resfriado através dos leucócitos, que são as células brancas do nosso sangue, vai essa defesa através do leite para a criança. Então não existe saquinho, não existe fórmula, não existe lata nenhuma que traga esse benefício para a criança. O único é o leite da mãe mesmo. Então por isso que é muito importante que a criança só amamente do leite materno nos 6 primeiros meses de vida. É importante até, se bem que tem muita criança muita mãe que dá a amamentação, estende esse período. Até 2 anos, até 2 anos, mas a partir dos 6 meses aí é necessário complemento. Antes disso não é necessário, lembrando que ele está ali na temperatura correta, eu vou viajar, eu não preciso gastar dinheiro, não tem que ter uma caixa de isopor, então ele está sempre ali quentinho, na temperatura ideal. No momento que a criança quiser, a mãe tem o leite. Pronto para uso. Põe para uso. E quanto mais a criança mama, mais a mãe produz. Não tem outra maneira. Então, por isso que não pode se utilizar bombinhas, porque se eu coloco uma bombinha, a produção de leite aumenta. E se essa criança não der conta dessa demanda de leite, aí acontece a mastite, que nós chamamos, que é popularmente chamado de leite empedrado. Então, por isso que a quantidade que a criança suga, o cérebro entende e produz na mesma quantidade novamente. Por isso que não pode se utilizar outros equipamentos para retirar o leite, a não ser que seja ordenha manual. É, no caso, utilizado inclusive para o banco de leite de Maringá. Para o banco de leite, com funciona certeza. No hospital universitário, isso, né? Nós temos uma parceria com eles também, que nos programas que nós realizamos as visitas, aquelas mães que estão com bastante leite, já em fase de doação, nós encaminhamos para o banco de leite humano de Maringá.
Aí elas ficam um período extra doando o leite para essa entidade, Isso, né? Exatamente. Eles mesmos fornecem o vidro, que é um vidro específico, né? Então eles fornecem o vidro e vão fazer a coleta em casa. Por que da importância do banco de leite? Porque algumas mães não têm leite, né? Com certeza, pode acontecer com a gente também. Uma criança em UTI ou uma mãe em UTI, um recém-nascido de baixo peso, ele está lá e precisa muito do leite. E às vezes a gente não dá valor, tem mães que tiram e jogam fora. Então por isso que a gente explica a importância da doação do leite. Eu gostaria aqui de ressaltar que o Banco de Leite Maringá foi uma iniciativa do Rotary Clube de Maringá, inclusive uma ideia brilhante do ginecologista Adilson Carlos Gomes, né, que lembrou de criar esse banco de leite que estava faltando para o Hospital Universitário de Maringá, que hoje é um sucesso absoluto, que complementa inclusive o atendimento médico das gestantes, né, dos bebês. Com relação à técnica de amamentação, existe alguma técnica especial? Existe. Toda vez que a mãe for amamentar, ela precisa antes de 2 a 3 minutos, é claro que se a criança está chorando, não deixa ela tanto tempo chorando esperando pela amamentação. Mas existe uma técnica de uma massagem. Principalmente de manhã, quando a mãe acorda, a mama tende a estar enorme, grande, lustrosa, como se fosse uma bexiga cheia. Então, se exatamente nesse momento a mãe colocar a criança para amamentar, a tendência é de fazer um machucado no mamilo e também de doer muito. Então, não fica uma situação prazerosa. Até porque a amamentação tem que ser prazerosa, que ela é tão bom para a mãe quanto para a criança. Então, existe uma técnica de massagem, com esses 4 dedos, mão espalmada, movimento circular na mama. 3 a 5 minutos no máximo. Porque no momento da pega correta, a criança precisa abocanhar a partir da areola, que é aquela parte escura da mama, que a mãe precisa fazer o movimento em C e encaixar bem o mamilo na boca da criança. Porque a partir do momento que ela encaixa, dificulta muito a fissura, porque o mamilo todo abocanhado não tem como fissurar esse mamilo. E a massagem é muito importante, porque isso vai facilitar com que os alvéolos liberem o leite mais fácil para a boca da criança e vai ser mais prazeroso para a mãe e para a criança. Porque vai diminuir a dor. Eu costumo dizer para as mães que é os 30 primeiros segundos que dói bastante. Elas não aguentam de dor, mas depois é muito prazeroso. Então, se eu fizer a técnica correta desde o início, aí não tenho por que fazer a fissura. Bom, vamos falar sobre o tipo da qualidade do leite em si, né? Porque a gente sabe que existem mães que estão nutridas, outras são desnutridas. Isso se reflete na qualidade do leite, Débora? Então, aí também é uma história bem antiga, né? Se existe o leite fraco ou não. Exato. Se o leite é fraco ou não. Não existe leite fraco. Então, na primeira semana, nos 7 primeiros dias, existe o colostro, que é aquele mais clarinho, mais branquinho, mais transparente, né? E ele é o ideal para nutrir essa criança nos 7 primeiros dias. Não tem que complementar com água, com chazinho, com nada. É o ideal para os 7 primeiros dias até que se faça a flora intestinal da criança. Dos 7 aos 14 dias, vem o leite de transição. E a partir do 15º vem o leite maduro. Então, ele é dividido em 2 fases, na verdade, o leite do início e o leite do final. Por isso que a mãe precisa amamentar, sempre secando uma primeira mama primeiro para depois ir para a segunda. Não existe aquele rodízio. Eu amamento 40 minutos em uma mama e da próxima vez eu vou para a segunda mama. Tem que secar, porque o leite do início, que eu disse que é o de início, e tem o leite do final, que é o maduro, que é o leite mais grosso, mais amarelo, que engorda o bebê, que tem mais gordura. Então, por isso que a criança precisa passar por toda essa fase de início e de final, que é o maduro, para depois mudar de mama. Se fica no rodízio só 40 minutos em uma mama, 40 minutos na outra mama, ele pega o leite só do início e não pega o final, que é o gordo, que engorda a criança. Certo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês 3 aqui, inclusive, né? Da Débora, né, que nós somos a enfermeira da Unimed, né, da Claudine, que é nutricionista, né, do Ronan, que é, inclusive, atua na atividade física, né. Eu teria mais alguma coisa a acrescentar no caso, Claudine? Acho que ter uma boa qualidade de vida nada mais é que prática de exercícios físicos, né, como o educador falou, e cuidado com a alimentação, que é fundamental em qualquer fase da vida, né, nada como melhor ter uma alimentação equilibrada, variada, né, em quantidade e qualidade. Ronan? As pessoas devem encarar a atividade física, o exercício físico, como aquele remedinho que tem que tomar todo dia para manter a saúde funcionando aí perfeitamente. Se as pessoas encararem dessa forma o exercício físico, então ele vai passar a fazer parte desse dia a dia, né? Então aí elas só vão ter
ganho aí com os benefícios dessa prática, né, de movimento corporal. Débora. Nós temos um programa na medicina preventiva que é específico para as gestantes, que é chamado Canção de Ninar. Então, todas essas dicas, essas orientações para os cuidados desde a gestação até depois que o bebê nasce, que a mulher é chamada de puérpera, nós temos nesse curso, que são 6 noites. Então, o telefone para inscrição é o mesmo. Esse curso é o único que é aberto para a comunidade de Maringá em geral. Então, não precisa ser específico Unimed de Maringá. Todas as pessoas podem participar. É só entrar em contato para poder fazer a inscrição. E lá nós vamos esclarecer todas as dúvidas quanto à gestação até a fase de amamentação. Bom, obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui. Foi muito interessantes, né, esses informes sobre o atendimento da Unimed Maringá. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232.